Ao vivo. Vai. Bem, amigos! Pior que ela não se deu conta. Pessoal, olá pessoal. Nós não estamos ao vivo pela primeira vez, pela primeira semana. A Lígia se atrapalhou, mas boa tarde. Hoje é o primeiro sextou que não é mais ao vivo. Nós alteramos a partir de agora. É gravado ao meio-dia de sexta-feira para estar no ar no final da tarde. Por quê? Porque a internet estatal da Câmara Municipal não nos permite fazer ao vivo. A gente estava tendo perda de qualidade, perda de áudio, tivemos quedas em outras transmissões. Reclama pra Anatel, cara. Então, de modo a preservar a relação com os convidados e também com vocês, a gente resolveu gravar o programa e disponibilizar ele logo em seguida. Mas então, uma boa tarde, uma boa sexta-feira. Que bom que você está conosco mais uma vez com um Sextou com Camosa, com Rafael Abreu e com o Camilo Borner. O Camilo Borner, que é doutor e mestre em administração pela URGS e também tem MBA em finanças empresariais pela FGV. E engenheiro eletricista, né? Ele tem toda a formação. O cara é um mito, assim. Além disso, é suplente a deputado federal também. Do Novo, suplente de deputado federal do Novo. Foi o terceiro mais votado, né? Terceiro mais votado. É um empreendedor também, fundador e CEO da Perseus Tecnologia da Informação S.A. e da Power Cubos, honorários escolares. Horários escolares inteligentes. E paga honorários. Honorários não, inteligentes. né? Não paga honorários. Honorário é com o doutor aqui, bacharel em direito. Cara, doutor é tu, velho, que é doutor em administração. Não, Sou não. um Reles bacharel em direito. Não, doutor em direito. Atualmente dois doutores. Tu pode usar esse aqui. título aí. Eu posso. Então- Mas eu acho que tem coisa. Então vou corrigir aqui. Bolsonaro acabou o horário de verão. Então sempre que nós apresentarmos vai ser noite e não tarde mais, porque o sextou vai ser que horas? Vai ser verdade, vai ser Então tu tem que disponibilizado. dizer boa noite no início. Você atrapalhou. Você que nem o William Bonner, mas eu tenho cada dia, eu vou ficar enlouquecido assim. Ou fazer que nem o Boris Casoy, boa noite. Mas vamos lá. Camilo, um prazer te receber aqui no nosso programa. Tu vê que o clima aqui é muito sério, né? A gente trata da mais alta informação de qualidade, de seriedade do jornalismo, né, gaúcho. E essa é a pegada, né? Então, não faça que nem o Fábio Ossman. Alô, Fábio, aquele abraço. Não faça que nem o Fábio Ossman, que veio aqui não conseguiu descontrair. Ele achava que estava sendo entrevistado pelo, sei lá, William Bonner, pelo Jornal Nacional. Então ele fica mais... Esse é meu time. Esse é meu time. Fábio, um abraço, meu velho. Aquele abraço, né? Aquele carinho. Vamos lá. Frase do dia, então, pra gente começar. Luiz Felipe Pondé disse o seguinte: você não sabe o que é um idiota do bem? Explico. É alguém que tem certeza de participar do grupo que salva o mundo. Você conhece um idiota do bem, Gabriel? Muitos. Muitos. Não precisa nominar. Vamos preservar. Cara, hoje eu tô afiado, né? Então eu tô com muito medo do que eu vou falar hoje. Então eu vou ter que Tomar conter. processo, hein? Cuidado. Tomar processo. Lembrando que todas as afirmações e informações contidas nesse vídeo dizem respeito à responsabilidade de seus Individual. autores, não do Felipe Camozato. Exatamente. Primeiro, acho que antes de qualquer coisa, eu queria mandar um grande abraço. Um grande abraço. Hoje é um dia bom de mandar abraço. Certo. Porque nasceu o grande Fernando Torres, Verdade. filho do Gabriel Torres, que já esteve conosco aqui no Sextou. Nasceu hoje, o Fernando Torres já nasce com o nome de artilheiro. Dom Hernando, um abraço, seja bem-vindo a esse mundão e se cuida, porque não tá fácil, meu amigo. Fica aqui a homenagem ao grande filho do Gabriel Torres, nosso participante aqui do Sextou. Se você não viu esse episódio, aliás, veja aqui no canal, é muito bom esse episódio. Gabriel Torres baita cara. Gabriel Torres. Só perde pro Camilo, em termos de parceria. Não, em número de filhos. Também. Eu tenho 3. Não, o Camilo Ele tem 2 já. É o segundo. A Previdência não quebra por minha causa. É muito importante deixar claro aqui. Eu colaboro com a pirâmide. Porque tem muita gente criticando a reforma da Previdência, mas não está fazendo filho. Exatamente. Esses são todos globalistas. Porque eles deixam os muçulmanos que fazem muitos filhos. Tem que fazer muitos filhos para... Eu não sou muçulmano e eu estou colaborando com o processo. E não é chinês também, né? Também não sou chinês. Chinês Pelo que me parece, não é. Tudo indica. Mas é isso aí. Então, desculpa essa interrupção, mas é um motivo nobre. E nós tivemos várias notícias na semana, notícias curiosas, né? A primeira delas, o Tribunal Superior, o TST. Do nosso primeiro trabalho. Eu pensei que era o Thiago Teixeira. Não. Teixeira. Grande Thiago. Que é Sócio de Paulo Fux, que também esteve aqui. Também esteve aqui. Um abraço, Thiago Teixeira e Paulo Fux.
TST, o Tribunal Superior do Trabalho, condenou uma empresa por pedir certidão de antecedentes criminais para contratar um funcionário. Curiosamente, nós tivemos uma outra notícia no mesmo dia. No mesmo dia, De na empresas, na Serra Gaúcha, de empresas condenadas por conta de funcionários terceirizados terem estuprado uma moça quando foram entregar móveis. E a empresa foi condenada a responder solidariamente para a família. Na verdade, ele foi na casa fora do horário comercial. Ele, em tese, ele teria pego uma cópia da chave quando foi fazer o trabalho e depois é que ele foi cometer o estupro. Em outras palavras, então, a empresa não pode pedir antecedentes criminais na hora de contratar, senão ela é condenada por assédio moral, né? Assédio moral. Mas, se o funcionário que está trabalhando, né, na tua empresa cometer algum crime, tu responde solidariamente. Aliás, não era nem trabalhando na empresa, né? Era terceirizado. A empresa sequer tinha relação profissional com o cara, senão era um montador. Não, e pior ainda, esse caso aqui dos antecedentes criminais, a certidão era negativa. A pessoa que processou a empresa, ela não tinha antecedente nenhum. Ela simplesmente se sentiu constrangida. Porque pediram pra ela. Acho que a gente tem uma boa ideia aí, cara. Tu já foi candidato, cara, tu podia também, nós dois, eu sou advogado, eu podia tocar captando cliente aqui, cara. Vamos entrar no novo, cara. Porque o novo exige antecedente criminal do candidato, meu. Não dá ideia. Entra com não dá ideia que é capaz do PT entrar contra o novo. Não dá ideia, cara. Não dá ideia. Mas é isso, Aí, absurdo, mas assim, ó, mas um absurdo um partido político que quer ter gente ficha limpa. Uma empresa que não quer ter um condenado criminal trabalhando com ela, que é absurdo. Mas cara, não misturaria as duas coisas. Você não misturaria as duas coisas. Aí eu vou fazer o advogado diabo aqui. Peraí, deixa o Camilo falar. Mas isso pra mim é a prova que a gente tem um país que não respeita a propriedade. A gente relativiza a propriedade de tudo que é jeito. Nós estamos num país que tem um viés socialista muito forte. Isso é temeroso. A gente está dando um incentivo contrário para as pessoas produzirem, para as pessoas criarem, para as pessoas acumularem, para as pessoas gerarem riqueza. Isso é muito ruim. A gente faz zoeira, mas vamos lá. E como é que a empresa vai ter que responder solidariamente? Foi 105 mil reais, se não me engano, que ela foi condenada a pagar para a mulher vítima do estupro, o que obviamente a gente lamenta esse estupro, né? Tem que prender o cara, tem que responsabilizar esse bandido que cometeu isso, mas não dá para a empresa responder solidariamente, até porque ela não tem sequer um vínculo empregatício com o cara, e mesmo se tivesse, responda individualmente, o que a empresa tem a ver. Imagina se um funcionário da Teseus vai lá, comete um crime, um assassinato, e está respondendo junto. Que o cara foi lá. A gente está fazendo um incentivo claro para que as empresas não contratem. Não contratem, elas não vão querer contratar. E tem muita gente que tem negócio que diz: a pior coisa que eu fiz na minha vida foi contratar gente. Isso é um horror. Quando eu me Não, é um horror isso. Porque a grande função social do empresário é gerar renda. É gerar riqueza e proporcionar meios de distribuição. Isso. Não, mas então deixa eu avançar. Mas, cara, eu fico aqui minha ressalva. Eu acho que essa questão do funcionário, eu não conheço o caso. O estatismo está na veia. Não, mas, cara, vamos lá. Direito aí, né? Eu acho que aí tem uma questão de confiança, cara. E eu acho que talvez vocês, como liberais, não me entender. Eu já sou sócio aqui, já fui rotulado. Cara, vamos lá, o cara foi lá e contratou um serviço. Sim. Independentemente de quem é que está prestando esse serviço, ele contratou o serviço provavelmente quando ele comprou. Se é o caso de um móvel, provavelmente quando comprou o móvel, ele pagou uma grana ali para a empresa aí. Vocês vão montar. Cara, como a empresa se organizou para levar o montador para dentro, não é um problema que o cara que pagou quer saber. O que ele quer é o móvel montado. Muito bem, a empresa que se obrigou a montar o móvel, ela permitiu que o sujeito entrasse na casa dos caras, usufruísse da posição que foi a empresa que colocou ali, para pegar a chave e depois poder entrar. Eu acho que a condenação aqui não é pelo estupro, e aí a gente não pode ser leviano de dizer que foi. A empresa está sendo condenada por não ter sido diligente na pessoa que ela botou dentro da casa do cara, e que por causa de não ter sido, pelo fato de não ter sido diligente nisso, possibilitou que o cara entrasse com a chave e fizesse estupro. Então deixa eu te explicar qual Então a condenação aqui não é pelo estupro. Mas ao mesmo tempo, a justiça interpreta que a empresa não pode, por exemplo, fazer um levantamento... Mas é isso que está errado. Não. É a primeira notícia que o Abreu falou o seguinte, que ele não está a par do caso. Vamos botar ele a par do caso então, tá? Nós temos uma empresa que vende móveis, tá? E ela vende cozinhas, móveis planejados pelo Brasil inteiro. Ok. Pelo Brasil inteiro. Legal. Ela vendeu o móvel. Ok. Tá? Ela vendeu o móvel para um varejista, que por sua vez vendeu o móvel. Tá.
O montador estava vinculado ao varejista Tá bom, e não à fábrica. Tá bom. E a fábrica respondeu a solidariedade. Tá bom, então. O varejista te dá uma Tá, mas o relação, varejista, inclusive. O varejista junto no processo. mas vem cá. Se o varejista fosse condenado, vocês diriam a Mas mesma os coisa? dois foram condenados, a fabricante Tá. e o varejista. Mas se fosse só o varejista, estaria com o mesmo problema? Não sei, mas aí eu começo a ser um pouco mais solidário do teu ponto de vista. Não, Mas de tá, quem é? tá. Mas de quem é a responsabilidade? Tu vai, por exemplo, numa loja, eles te dão uma relação de montadores e tu pode, inclusive, contratar um terceiro. Pô, será? Será que é assim? Tá? Via de regra é assim. Às vezes é o montador, é um só. Eu não sei o caso específico, Tá mas, vinculado àquele cara. mas vamos lá, o Camilo falou sobre um ponto interessante aqui, que é... Eu o prefiro a IKEA, desincentivo. que tu compra e monta tu mesmo, cara. Mas o Camilo falou sobre um ponto importante aqui, que é o desincentivo à contratação de É, funcionário. E isso é verdade. E aí, deixa eu só conectar aqui com um dos tweets bizarros da semana, que foi do Wellington Saraiva, membro do Ministério Público Federal, que disse o seguinte: fui a uma loja do McDonald's, o que é raro, tinham 4 posições de caixa, implantaram telas para os pedidos, restou apenas um caixa. Logo, foram 3 empregos eliminados. Imagine isso globalmente. Qual o sentido ético de avanços tecnológicos que geram desemprego em nome de mais lucro? Wellington, é por conta de processos como esse que as empresas adotam um totem e um robô em vez de um funcionário. Funcionário no Brasil, com essa justiça especialmente, é risco. Não, perfeito. Sem contar que ele está esquecendo que para ter um totem, tu tem que ter uma empresa que compra, por exemplo, as telas, que fabrica as telas, que Concebe o software. tá, que instala, que faz suporte técnico. Tu precisa de mais rede de telecomunicações para poder fazer toda a integração. Tu, inclusive, gera mais oportunidades qualificadas. O pessoal que reclama tanto que a gente gera trabalho desqualificado, reclama quando a gente gera oportunidades de trabalho qualificado. Quantas pessoas trabalham na empresa que produz o token, que produz o software, que instala hardware, que faz a telecomunicação e toda a cadeia produtiva que deriva dessa velocidade? Aí depois o pessoal fica dizendo, não, que a gente fica mandando commodities para fora. Aí quando a gente tem a oportunidade de gerar oportunidade aqui dentro, que tem diferencial, que tem valor agregado, as pessoas tiram. É verdade, Se vai demandar mais gente, empresas como a minha, por exemplo, é acusada constantemente de gerar desemprego. Eu emprego cada vez mais gente. E pago salários médios muito melhor do que um atendente de McDonald's, com todo respeito ao atendente de McDonald's. Sim, mas ele tomara que ele tivesse mais instrução e pudesse ser o instalador do software. O programador, o analista de suporte, enfim. Sim. Agora, esse cara, assim, eu questiono a inteligência dele, porque ele nem para defender o argumento dele, porque se ele pensasse um pouquinho mais, essas 3 posições não iam ser 3 vagas. O McDonald's trabalha em 3 turnos, muitas vezes. Dá umas 9 pessoas, 10 pessoas. É pior ainda do que ele está pensando. Sim. Mas ele não conhece a dinâmica de trabalho. Então não. Mas, cara, eu acho que dá pra fazer um link legal aqui desse assunto, que a gente costuma falar mal do prefeito de Porto Alegre, né? Marquesan. A gente costuma? Costuma, falamos mal. Mas do PTU, e tal. E acho que tem umas coisas que também a gente tem que falar que, cara, o cara tá sofrendo um processo de impeachment. Aqui, tá rolando esse processo de impeachment. Chegou essa semana aqui na Câmara. Qual é o motivo do impeachment? É sensacional. Ele cometeu crime de responsabilidade ao propor que das 10 às 4 da manhã não seja obrigatória a função de cobrador nos ônibus da cidade. E como ele já implantou isso em 2 ônibus experimentalmente, ele está cometendo um crime de responsabilidade. Piada. Parabéns, Marquesa, pela decisão, aliás. Que faça mais! Que faça mais. Tem que acabar com isso aí. Tem gente que se cai de 4, basta. Só pode. Basta. Mas vamos falar sobre coisa boa. O Lula, mais uma vez, perdeu o habeas corpus. Mais uma vez ele vai ficar preso. Continua preso, babaca. Continua preso, babaca. Segunda turma da Gomes STF. deve estar... Imagina que não é o almoço de domingo da família Gomes. É babaca pra todo lado. A segunda turma da STF. A segunda turma da STF rejeitou o pedido de soltura do Lula. E nós tivemos uma outra notícia muito boa aqui no Rio Grande do Sul, eu estou segurando o riso aqui. Foi a notícia da Justiça Gaúcha, que deu procedência ao pedido do Novo na Justiça, né, para suspender diversos artigos da Lei dos Aplicativos de Transporte que criavam burocracias e custos. Ou seja, em outras palavras, em miúdos, a legislação de aplicativos de transporte em Porto Alegre hoje talvez seja a mais liberal do Brasil, e não à toa que nós temos talvez uma das mais baratas alternativas de transporte individual de passageiros por aplicativos e muita concorrência também, que poderá servir inclusive de precedente essa decisão para outros municípios. E, uma vez contestada pela Prefeitura de Porto Alegre a decisão e indo para o Superior Tribunal, né?
isso poderá criar um precedente nacional. Muito boa notícia, e ao mesmo tempo que a gente tem boas notícias, a gente tem também um camarada que sempre nos brinda com más notícias, que no caso é o Bruno Covas, que vem fazendo um excelente trabalho em fazer um péssimo trabalho. Bruno Covas... A disputa lá em São Paulo é muito boa, né? Muito Celso bom. Pita, Haddad e Bruno Covas. Bruno Covas sancionou a lei que proíbe canudos plásticos, o que já me leva para os tweets bizarros da semana. Um deles eu li, mas o segundo é do Joaquim Teixeira, e esse vai direcionado para o Bruno Covas, que disse o seguinte: tinha que ter jogado os 40 quilos de cocaína no mar. Os 40 quilos de cocaína, não eram 40, eram 39. Tá todo mundo querendo saber onde é que tá esse 1 quilo aí. Que foi do sargento, assim, né? que foi do sargento preso na Espanha por tráfico de drogas, que estaria no avião reserva da presidência e fazia parte da comitiva do Bolsonaro. Mas disse Joaquim Teixeira, tinha que ter jogado esses 39 quilos de cocaína no mar, para matar todas as tartarugas de overdose. E aí a gente pode voltar a ter canudinhos. Cara, a capacidade desse cara ligar os assuntos. É sensacional esse tweet. Né? Aliás, existe um projeto, que é o projeto Tamara, para preservar as tartarugas. Né? Conhece o projeto Tamara? Sim, conheço. E existe também o projeto Matar. Já ouviu? Não. Projeto Matar, um abraço, Marcelo Torres e toda a turma, né, do Matadorinho. O projeto Matar, ele diz o seguinte, que nós temos que utilizar os canudos plásticos, e copos plásticos, e derivados de petróleo plásticos no geral. E aí eu comecei a lucubrar sobre isso. A questão é a seguinte: se nós entendemos que a teoria darwinista ela procede, né, a evolução natural, portanto os mais fracos ficam pelo caminho, mas quem consegue se adaptar, evoluir, permanece vivo, nós temos que entender que faz parte da evolução da vida na Terra usar derivados de petróleo. E as tartarugas não se adaptaram. Cara, eles estão querendo entender ironia. Isso. Estou brincando. Tem umas coisas interessantes, tá? O meu falecido pai, ele sempre fazia uma analogia quando se falava muito do biodegradável. A gente tem que acabar com o plástico, utilizar o biodegradável. E meu pai, ele tinha uma fabricante de plástico, uma fabricante pequena, e ele ficava muito bravo com isso, principalmente com o lobby das empresas que faziam embalagens de papel. E meu pai sempre dizia o seguinte para qualquer pessoa que falava contra o plástico ou a favor do papel: o que é melhor? Tirar papel do rio ou tirar plástico do rio? Aí a pessoa começava a questionar, porque o papel apodrece. Aí meu pai ia mais longe ainda: o que é melhor, tirar plástico do rio ou tirar merda do rio? Tem alguma coisa mais biodegradável do que merda? Não tem. E a gente fica com uma cruzada contra o plástico. É claro que o plástico consumido pela tartaruga, pelo peixe, é um problema. Mas o plástico, ele, bem ou mal, ele é um elemento inerte. Ele faz muitas vezes menos mal, porque ele não gera, né, efeitos colaterais como a diluição do material, a decomposição, que faz, por exemplo, com que a água fique tóxica. É muito fácil lá e retirar. Então a gente tem que cuidar com isso, porque não é tão assim as coisas. Não é aquela cruzada contra o plástico, contra tudo aquilo que demora para se decompor. Às vezes é uma vantagem que se demore para se decompor. E também, às vezes, o canudinho que não é de plástico é vendido numa embalagem de plástico. Também tem isso, né? Tem isso. Eu acho que as pessoas canudinho mais contra o plástico, enfim, tu acaba gerando alternativas. A gente recebeu, inclusive, informações de pessoas que vendem canudos de metal ou de bambu, né, para além da questão da embalagem ser de plástico, que é uma coisa curiosa, mas que tem gente que vai lá e compra uma série de canudos de metal e aí pede uma sacola plástica para levar. Isso acontece. E para fechar os tweets bizarros da semana, nós temos meu amigo. Esse é um tweet muito bizarro. Meu amigo. O senhor ministro da Educação, Abraham Weintraub, tweetou o seguinte: no passado o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma? O cara, até dá pra achar engraçado, mas ele não podia na pandemia. Claro que não, cara. Claro que totalmente inadequado. Claro que não. Primeiro porque ele tá querendo fazer uma cortina de fumaça de um negócio que é absurdo. Claro. Que é, do ponto de vista da segurança institucional, a presidência se colocar numa situação em que não notou que no mesmo avião tinha um cara com 39 quilos de cocaína. O risco do presidente estar exposto, inclusive, a uma nova tentativa de assassinato. Se entrou com 39 de cocaína, podia entrar com 38, né? 1,38 para matar ele. Eu fiquei apavorado ontem. Eu estava escutando a Rádio Gaúcha ontem de manhã, o Timeline, e estava sendo entrevistado um Casagrande.
Ah, sim. O ex-jogador de futebol, hoje comentarista, estava aqui em Porto Alegre por conta do jogo da seleção. E já que é contra drogas, né? Pois é, e ele fez um comentário. Ele que foi, né? Teve tratamento, mas... Sim. O É que um símbolo esperar? da luta contra. Ele disse assim, o que esperar de um governo como este, né, do que não alguma coisa como essa, como drogas dentro do avião presidencial. Ele teve a cara de pau, a desfaçatez de associar o tráfico de drogas à figura do presidente. E eu não vi ninguém, apesar da piada, ninguém fez uma crítica ao Temer ou à própria Dilma Rousseff associando ao tráfico de drogas. É de uma baixaria sem tamanho. Então, os dois lados, quando querem botar as unhas para fora, tá, eles não hesitam e partem para a baixaria. Não. Falando nisso, cara, eu acho que a gente precisa, esse programa é um programa que a gente costuma usar do humor, assim e tal, mas vou usar essa deixa aí para falar uma coisa que essa semana a gente não pode deixar de falar, que é a gente se compadecer de uma situação que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, essa semana nós tivemos 2 policiais que foram mortos em ação num beco de um espaço do tráfico de drogas. Então, é imprescindível que a gente, como homens honrados que são os policiais que vão toda hora colocar a vida em risco para defender a sociedade, a gente tem que, de fato, aqui... Eu, da minha parte, cada vez que isso acontece, eu fico realmente indignado. Sim. É das coisas que mais me indignam. É um sujeito que ganha pouco, que veio do interior, uma família, eventualmente família já de policiais, e aí coloca a vida em risco e morre por causa de um cara que fez uma tocaia para matar ele. Então, aqui, a família e os amigos do Marcelo e do Rodrigo, fica as nossas condolências. Eu conheço pessoas que os conheciam pessoalmente, até um ex-aluno meu era da mesma divisão, ou enfim, batalhão, e estou consternado com essa situação e a gente não pode deixar passar uma situação como essa. Então, desculpa o tom mais sério, mas o Sextou também precisa dizer as coisas que devem ser ditas. E que bom que as autoridades e a mídia e a sociedade civil em geral não está vendo com naturalidade o que aconteceu. Fiquei feliz de ver que, de fato, há uma revolta em torno desse tema. Então, fica aqui as nossas condolências às famílias e amigos do Marcelo e do Rodrigo. Isso aí, feito o registro. Então, vamos avançar. Camilo, dica de livro. Tenho um livro bem fácil de ler e é bem interessante, porque ele traz casos... Você está falando que é um livro fácil de ler porque está achando que o nosso telespectador é burro. Não. O Camilo é doutor, Ele vem nesse programa para ofender essa bancada e o nosso público. Mas quem tu pensa que é? Só porque tu é doutor isso, doutor aquilo. O Pequeno Príncipe agora vai trazer para... Não. É fácil de ler. Gibi da Turma da Mônica. Hoje o que as pessoas menos têm é tempo. Então, se se as pessoas puderem ter uma leitura rápida, fácil, digesta, acho que é bem interessante. O livro é de um amigo meu, inclusive. Tá? Olha, do Francisco Sávio Ripp. Tá? Francisco Ripp. É por isso que o Brasil não vai. Esse é o título do livro. Esse é o título Isso do que o livro. Brasil não vai. Tá? Ele contém argumentos antissocialistas. Ele faz um apanhado da história do Rio Grande do Sul, principalmente do Brasil, ali dos últimos 10, 15 anos. Pega o início do governo Olívio Dutra aqui no estado e trata de evidenciar por que a gente fica patinando e não vai para frente. O Francisco, ele é um liberal, reconhecidamente ali, é um filiado do nosso partido, lá de Canoas. Grande parceiro novo. E ele, quando os liberais enchiam uma Kombi, isso lá no início da década de 80, o Francisco estava entre eles. Então eu acho que é um livro muito legal, um livro fácil de ler. Chega a ser divertido e ao mesmo tempo triste, que a gente diz, poxa, como é que a gente foi capaz de botar uns energúmenos como esses aqui para administrar um estado. Ele conta uma história muito legal no livro, que logo quando o Olívio Dutra foi eleito governador do estado, ele estava numa reunião almoço na Federação do PT. Do PT. Uma Bigode. reunião almoço na Federação e aí das empresas do Rio Grande do Sul. E aí, na primeira, quando abriu as perguntas, um empresário levantou a mão e perguntou: senhor governador, se o senhor fosse empresário, como é que o senhor faria isso ou aquilo? Vou fazer uma pergunta específica pedindo para ele se colocar no lugar do empresário. E aí então o governador do Rio Grande do Sul respondeu assim: eu não tenho como responder essa pergunta, pois eu não me vejo como empresário, pois eu não consigo conviver com a ideia de
lucrar em cima das pessoas. Um cara que é governador do estado, que tem que atrair empresas, motivá-las a gerar negócios aqui, o cara me responde isso nos primeiros 3 meses de mandato. Então isso já deu para ver para onde que o estado do Rio Grande do Sul ia. E o Francisco, ele pinça esses causos, né, demonstrando por que a gente está assim. Olívio Dutra, conhecido popularmente também como exterminador do futuro, né? Eu tenho uma proposta. Hoje o troféu Pichuleco pode ser um troféu Pichuleco histórico. Tudo bem. Ao conjunto da obra. Ao conjunto da obra. Então, mas aí a gente vai ter que fazer um baita de um troféu. Vai ter um pichuleco gigantesco para... O Pichuleco é um conjunto da obra. Não. Tinha outro, né? Não, tinha outro, mas né, esse programa é dinâmico, né? Mas é que o Olívio Dutra é o concurso. Eu não preciso nem dar o troféu, ele é o comuna. O cara que vira prefeito, ele começa fazendo uma intervenção no setor de ônibus. Tabaquaras. Tá? Ele manda a Ford embora depois. Cria a UERS. Não, eu vou começar a ficar deprimido aqui. Aí depois chega o Darcy Genro, vem a IGR. Poxa. E o pessoal que é do Rio Grande do Sul deve estar perdido, mas assim, é coisa ruim, tá? O prêmio Pichuleco da semana, a gente tinha terminado antes aqui, a gente escolheu aqui, fizemos uma rápida reunião, muito embora o Abreu tenha tentado fazer uma intervenção lá habeas corpus de Lula no processo. É golpe. Foi para Ciro Gomes, e explicamos o porquê. Ciro Gomes, Cirão da massa. nesta semana, não bastando já estar condenado, né, e pagar indenizações ao vereador de São Paulo, Fernando Holliday, do Democratas de São Paulo, integrante do MBL, um abraço para o Holliday, por ter chamado o Holliday, que é negro, homossexual e um grande vereador, muito jovem, chamou ele de Capitão do Mato, porque é um negro que não coaduna com a filosofia do Ciro Gomes e da esquerda, né, que trata negros como vítimas e não como pessoas, indivíduos dotados aí de dignidade, individualidades, enfim. Chamou ele de Capitão do Mato, foi condenado, portanto, a indenizar. Está dando calote, porque está fugindo da indenização, incluindo o debate, né, nas palavras do Holliday. Mas, agora, essa semana, não bastando já está condenado, ele foi ao programa na Jovem Pan e disse não apenas que o Holliday era Capitão do Mato, mas que era um Capitão do Mato nazista. Ou seja, dobrou a aposta. Fico pensando agora de quanto será a indenização do próximo processo. Prêmio Pichuleco, né? Nesse sentido, olha, Ciro Gomes. Cara, tinha que ser. Aí nesse caso tinha que ser uma condenação solidária, né? Podia, né? Aí podia ser uma condenação solidária. Ciro e Etcaterva. Pega todo mundo em volta ali pra pagar, caso ele não pague. E ele vem com tudo na eleição que vem. E pelo conjunto da obra, eu acho que ele também merece o prêmio Pichuleco da Nós temos uma semana. grande disputa, né? Se a gente botasse Ciro Gomes e Olívio Dutra aí, olha. O Olívio Dutra é responsável por fazer eu votar no PDT. Eu votei no Lazier Martins para o Senado. Eu também. Senado, É verdade. Na época era PT. Era entre Lazier e PT, né? Eu tive que fazer esse sacrifício pela pátria, pelo Rio Grande do Sul. É. Se livrar daquele cara lá. Lazier hoje senador do Podemos. Podemos. E vamos para os recados da semana, então encaminhando já para o final desse programa. Neste domingo, teremos uma grande manifestação pelo Brasil inteiro, vai ter as manifestações e Porto Alegre não será diferente. As manifestações, e dessa vez, com pautas bastante claras em apoio à reforma da Previdência, ao pacote anticrime do Sérgio Moro, em defesa da Lava Jato. Então, em todo o Brasil ela vai acontecer, em Porto Alegre vai ser no Parquão às 3 horas da tarde, estarei lá, aliás, reforma da Previdência já, né, e o mais próximo possível daquela proposta por Paulo Guedes. A reforma do Paulo Guedes já. Incluindo estados e municípios. Muito Pelo amor importantíssimo. de Deus, né? Querem deixar de fora. Muita gente não quer o ônus de voltar para suas bases e ter que dizer para o funcionalismo lá, querem disputar a prefeitura da capital X, da Y, e não querem assumir esse ônus. Isso aí. E na terça-feira, no dia 2/7, nós estaremos aqui na Câmara Municipal fazendo a entrega do relatório da Comissão Especial de Revisão Legislativa,
trabalho que veio aí de quase 90 dias, né? Onde foram revisados mais de 12 mil leis do município de Porto Alegre para fazer consolidação, atualização e revogação, para melhorar, afinal de contas, o ambiente legislativo, e vai ser aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre às 16 horas e é aberto ao público, então você está convidado, se é de Porto Alegre. Fica aqui o agradecimento público ao relator da comissão, o vereador Mendes Ribeiro, e a sua equipe, especialmente o Thiago Ferro aí, que trabalharam bastante. Verdade. Junto com o nosso Não gabinete. precisou ler isso aí, né? Era só dar um Ctrl A que marca tudo e dar um delete. É isso que vocês fizeram? Quase. Foi Um pouco mais complicado do Cara, que não é isso. tão simples assim, cara. O legal é que na prática a gente vê que a coisa não é tão simples assim. Por exemplo, mais de 4 mil dessas 12.800, mais de 4 mil são logradouros públicos. Se tu deleta, tu não consegue mais receber carta em casa. Quer dizer, tu já não consegue pelos os correios, mas... Vai ser Rua 1, Rua 2. Tu não consegue. Hoje já tem mais de 200 ruas Sim. 2 em Porto Alegre. Mais de quê? Mais de 200 Rua 2 em Porto Alegre. Porque não tem nome. Que não tem nome. Então tem que fazer nome de rua, senão esses caras não conseguem chamar uma ambulância, não conseguem chegar em casa. Eu moro na Rua 2. E aí a ambulância pra onde? Vê como é mais, o buraco é mais embaixo às vezes, cara. Te prepara, te prepara. É, amigo. Mas vamos lá, então, encaminhando o final desse programa, agradecer mais uma vez a presença de Camilo Borner, Rafael Abreu, que está em presença permanente também na nossa bancada do Sextou. E eu espero, então, vê-los em breve, quem sabe, na próxima semana. Se você já assistiu os episódios anteriores, muito obrigado pela audiência. Se ainda não assistiu, não perca. E se ainda não é inscrito no canal, te inscreve logo, senão Ciro Gomes vai correr atrás de você, vai te chamar de capitão do mato nazista. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela audiência. Vejo vocês em breve. Valeu. E agora, né, vamos dar aquele recado, já que é final de tarde, para todo mundo estar assistindo. Vamos tomar uma cerveja, vamos pro happy hour, porque sextou.